RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, Rio Grande do Sul, são 8h18. Estamos iniciando mais uma edição do Outras Palavras, aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET e em todas as plataformas digitais. Nossos conteúdos gaúchos estão em nosso site www.rdctv.com.br. Você pode interagir conosco através da hashtag RDC Outras Palavras, twitter.com/RDCTV Digital e facebook.com/RDCTV Digital. Ele é produtor, empresário, tem formação musical e em 93 escreveu o livro A Censura na MPB. Foi diretor do Auditório Araújo Viana, coordenador de música da Prefeitura de Porto Alegre, curador e realizador de inúmeros projetos culturais no Rio Grande do Sul e no Brasil. É hoje dono de uma das mais importantes empresas de produção cultural no Rio Grande do Sul e também no Brasil. Estou recebendo hoje aqui no estúdio do Outras Palavras, Carlos Branco. Boa noite, Branco. Boa noite, prazer. O prazer é meu te receber aqui em nosso estúdio. Em 2018, ser empresário em nosso país é um verdadeiro ato de bravura. Branco, e ser empresário na área de produção artística, com cultura, seria mais simples, menos complicado? Eu acho que empreender no Brasil, em qualquer área, é um desafio enorme, né? E empreender na área da cultura também é um outro grande desafio, né? A nossa empresa vai completar em 2019 25 anos, né? E são 25 anos de muita luta, assim, né? Muitas boas realizações, mas a dificuldade é permanente, assim, né? Existem todas as dificuldades, né, de um mercado que oscila muito, né? Por exemplo, essa questão, nós sempre trabalhamos muito com shows internacionais, essa oscilação do dólar, por exemplo, do euro, muitas vezes um impeditivo a trazer grandes espetáculos, né? E aí com esta variação cambial tão impressionante, isto provoca que a Branco Produções otimize mais as realizações nacionais ou, eventualmente, alguns artistas e alguns produtos também se rentabilizam e têm cobertura, né, com os negócios aqui? A gente mescla muito, assim, as produções nacionais e internacionais, né? Mas, assim, uma atividade que nós desenvolvemos muito durante alguns anos atrás, que era trazer grandes turnês internacionais, assim, de balés da Rússia, China, Irlanda, né? Grandes grupos com 60 pessoas, que nós viajávamos em toda a América do Sul, Argentina, Chile, Uruguai, muitas vezes, Brasil. Isso diminuiu um pouco, em função dessa grande oscilação cambial, né? Já aconteceu de turnês, assim, você fecha uma turnê, por exemplo, aqui no Brasil não se caracteriza muito por fechar as turnês com muita antecedência, como no exterior, né? Mas nós fechamos normalmente um ano antes, né? E muitas vezes você começa a fazer os pagamentos dessa turnê, vamos dizer, em março, para a turnê chegar aqui em outubro, novembro, né? E às vezes a oscilação é tão grande que você deixa, é como se você perdesse um show inteiro, assim, só na oscilação do dólar e do euro. Para você ter ideia de que, como muitas vezes essa oscilação prejudica esse mercado, assim, né? E o mercado nacional realmente é mais simples em relação a isso. Agora, hoje em dia se trabalha com cachês no mercado nacional muito altos, né? As estruturas dos shows são muito grandes também, né? Não são shows simples, assim. A gente vê na década de 70, por exemplo, Caetano Veloso vinha para cá, ficava uma semana em cartaz no Teatro Leopoldina, né? Hoje é impensável algo assim, né? Ele vem, faz um show e vai embora, porque a estrutura do show é muito cara, né? Você isso não consegue quase também não mais acontece nem no centro do país, nessas temporadas. Muito longas, raro, assim, né? Hoje, principalmente os musicais ocuparam esse espaço, né? Que ficam 4, 5 meses em cartaz, assim, né? Essas temporadas longas quase não existem hoje no Brasil, né? O máximo, cantores como Chico Buarque, assim, que tem um grande público em Porto Alegre,
3 dias, assim, Marisa Monte também 3 dias, nem Mato Grosso, mas a maior parte desses cantores realizam um show em cada cidade, né? Em função da estrutura toda que um show desses precisa, né? Branco, eu estive durante 8, 9 anos dando a minha contribuição no setor público, na Prefeitura de Porto Alegre, na coordenação de música. E quando lá estive, eu sempre dizia que eu queria ser um pouquinho semelhante ao trabalho, né? E ter um pouco da qualidade que tu empreendesse durante o período em que estivesse na Prefeitura de Porto Alegre. A Branco Produções, você recuperava aqui, completa 25 anos, que tem origem, obviamente, na sua formação musical, com cultura. Você tem licenciatura em música, bacharelado em violão, quer dizer, a sua história com a Branco Produções começa com a sua atividade musical também, né? Como instrumentista, como... Eu, na verdade, comecei a estudar música com 9 anos de idade, né? Aos 14, 15 anos, mais ou menos, eu passei a dar aula de música, assim, né? Eu fazia colégio de manhã e dava aulas à tarde, assim. Na antiga faculdade Palestrina, que tinha uma academia de música chamada Palestrina, né? Então, comecei a dar aulas ali com 14, 15 anos, depois fiz a faculdade, daí continuei dando aula na faculdade de música, né? E aos 25 anos eu fui convidado para ser coordenador de música da Secretaria Municipal da Cultura, na primeira gestão do PT aqui, do Olívio Dutra, e fiquei até a metade, até 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses do governo Tarso, né, de 89 a 94. Aí eu deixei a administração, porque eu queria realmente montar uma empresa, empreender nessa área, e ao mesmo tempo, durante 1 ano, eu fui gerente de programas culturais da Fundação Maurício Ciraldo Sobrinho. Certo. E a partir dali eu mantive só a empresa, né, a partir desse momento. E aí também deixei de dar aulas, também quando assumi a coordenação de música, deixei de dar aulas, também deixei de ser músico, assim, não toquei mais, e só empreendendo nessa área cultural, né? Mas você, apesar de ter atuado durante esse período aí no governo do PT, é impressionante a sua capacidade, assim, de trabalhar com várias bandeiras. Quer dizer, isso não é importante para o Branco. Eu queria destacar uma questão que normalmente quem conversa com você nas entrevistas destaca também. Você sabe que o realizador, o produtor cultural, trabalha num ambiente de extrema tensão, de riscos, de dificuldades, de problemas. E você se diferencia da maioria, eu diria assim, pelo seu estilo, eu acho que posso chamar de low profile, de muito tranquilo em relação aos problemas. Como é que você consegue? Eu já tive a oportunidade de estar ao seu lado, enfrentando dificuldades, né, de liberação de um PPCI, de um problema qualquer, de um obstáculo gigante, às vezes, para a realização. Mas a sua tranquilidade, a sua paz, né, para resolver os problemas, isso é aparente? Como é que você constrói uma personalidade assim tão bacana, tão tranquila para trabalhar? É que assim, Jorge, tem um espetáculo, né? Qualquer uma turnê, um espetáculo exige tantas coisas, né? Você faz uma turnê internacional, por exemplo, com um grupo de balé desses, exige desde passagens aéreas, carga, vistos, todas as questões que envolvem, né? Som, luz, tudo. Se já é difícil você, né, trabalhar assim calma, assim, imagina se você tiver uma atenção permanente. Eu sei que tem muitos produtores que acham que parece que precisam trabalhar dessa forma tensa, assim. Eu não, eu sempre fui muito tranquilo em relação a isso, assim, e consegui. Eu acho que tem muito a ver com a minha personalidade também. Eu, em geral, sou muito calmo, assim, né? E acho que para manter um bom ambiente, você, por exemplo, passar 60 dias transitando em toda a América do Sul com um grupo de balé desses, por exemplo, ou mesmo uma banda menor de rock, por exemplo, 8, 9 pessoas viajando, se você não tiver essa calma, não tiver né, essa paciência, essa tranquilidade, o trabalho se torna muito mais difícil e às vezes até impossível, né? Então, como eu já tenho essa personalidade mais calma, assim, tal, mais tranquila, eu acho que isso eu levei para o trabalho profissional, né? E é muito tranquilo para mim isso, assim, né? A sua única diversificação empresarial foi com a gastronomia, em algo mais recente? Sim, sim. Como é que foi essa experiência aí? Foi uma experiência muito interessante, assim, eu montei um restaurante com a minha esposa, né, a Lisete, a Liz Zepka, né, chamado Los Reis, né? Sim.
que era um antigo sonho meu, assim. Meu pai foi dono de restaurante muitos anos, meu pai era português e tinha um restaurante de comida brasileira no centro, que era muito tradicional. Quando fechou, foi muito falado, assim, que era um dos últimos restaurantes tradicionais da cidade. Então eu sempre tive uma relação muito forte nesse meio, assim, sempre gostei muito de restaurante. E aí resolvi empreender nessa área com ela. O restaurante foi um sucesso em termos da gastronomia, assim, né? A comida realmente era muito apreciada, assim. Mas tem uma dificuldade com relação à cidade mesmo, era um restaurante muito caro, né? Nós servíamos polvo, bacalhau, coisas realmente caras, né? Produtos realmente caros. E era um restaurante talvez muito caro para Porto Alegre, né? Muitas pessoas nos diziam assim, não, se esse restaurante estivesse em tal cidade ou estivesse em outra cidade, ele teria um sucesso enorme, assim. Então, ele dava um prejuízo mensal um pouco significativo, assim. E aí, depois de um tempo, assim, a gente resolveu acabar com a experiência, vendemos o restaurante, mas foi uma experiência bem interessante, assim, né? E eu acho que a gastronomia é muito, muito boa, assim, mas o resultado do restaurante é que ficou a desejar um pouco, assim, né? Então, nós resolvemos encerrar a atividade e permanecer só na produção cultural. Vamos voltar para a produção cultural. No período em que você respondeu pela coordenação de música da Prefeitura de Porto Alegre para agora, se vê de que forma a participação do ente público na configuração cultural da população? Eu vejo assim, eu acho que o secretário Pilavares, quando escolheu a equipe que formou a Secretaria de Cultura, ele foi muito feliz, assim. Ele trouxe pessoas que, além de terem conhecimento das suas áreas, pessoas que estavam, quase todos na faixa de 25 a 30 anos, que estavam muito afim de fazer coisa. E também aconteceu de coincidir isso com um período em que houve uma redistribuição tributária, né, entre os diferentes, né, o governo federal, estadual e municipal, e isso trouxe mais recursos para o município. Então, além dessa capacidade de empreender que essas pessoas tinham, além de trazerem uma nova proposta para a cidade, nós tínhamos muitos recursos também naquele período. Não muitos, assim, mas acima do que normalmente se tem nessa atividade. E esses recursos foram escasseando com o passar do tempo, né? E eu acho que junto disso, eu acho que algumas pessoas também que assumiram posteriormente, não todas, mas algumas pessoas não tiveram a capacidade de levar projetos adiante, alguns projetos que eram significativos na administração, e mesmo sem a mudança da administração, sem mudar o partido que estava administrando a cidade, não levaram adiante projetos que eram fundamentais, importantes para a cidade. Eu acho que se fez muita coisa naquela administração e que acabou praticamente se perdendo, assim, em função de não se levar adiante, o que é um velho hábito das administrações públicas do Brasil, de mudar o governo, mudam os projetos, todos, né? Mesmo que sejam projetos de nível excelente, assim, e houve casos, assim, inclusive de mudança de projetos na própria administração, assim, que eu acho um grande erro, assim. Não se levou adiante projetos importantes, aquela edição, por exemplo, que nós fazíamos de fascículos de música popular, de música gaúcha, né? Que nós lançamos do choro, música erudita, as origens, né? Convidávamos escritores aqui, jornalistas, para escrever sobre um período da música do Rio Grande do Sul e editávamos um disco junto, por exemplo. Que ali foi um momento importante, assim, da discografia, do resgate da discografia gaúcha. Isso se perdeu, né? Vou te convidar o resgate de discos como do Giba Giba, Rubens Santos, vários nomes, João Palmeiro, vários nomes que nunca tinham editado ou se editaram discos há muito tempo atrás. Isso também se perdeu, né? Foram editados muito poucos discos depois, né? Então, eu acho que essa falta de continuidade é um grande problema da administração, né? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui no Outras Palavras, conversando hoje com o empresário e produtor cultural Carlos Branco. Já voltamos.
Estamos retornando para o segundo bloco do Outras Palavras, recebendo hoje o produtor e empresário Carlos Branco. Carlos Branco, antes de nós irmos para o intervalo, nós assistimos um trecho do Misha Mais, que esse violoncelista maravilhoso. Ele é apenas uma das muitas atrações que a Branco Produções estará realizando. Vamos falar um pouquinho de 2018 aí, dos novos empreendimentos, dos atuais, a Ópera Quatrilho, enfim, tanta coisa bacana acontecendo em Porto Alegre. Sim. Bom, o Misha Mais, que é um dos mais importantes nomes da música erudita do século XX, né? Século XX e XXI, né? Ele já tocou com alguns dos maiores nomes da música erudita, já tocou em todos os grandes teatros do mundo, né? Com as principais orquestras do mundo também. Esse vídeo que nós vimos, ele está bastante jovem. Ele está jovem. Hoje ele tem na faixa de uns 70 anos, né? Certo. 70 e poucos anos. E ele vem pela primeira vez a Porto Alegre, no dia 20 de novembro, né? Pela primeira vez, ele já tocou em São Paulo, em outras cidades brasileiras, mas nunca veio a Porto Alegre tocando como solista. Ele tocou uma vez com a OSPA, muitos anos atrás, né? Junto com a orquestra. E agora ele vem com o seu trio, que tem os dois filhos, né? Um no piano, a menina no piano, e o violinista, né? E o Misha tocando o violoncelo, né? Então é uma apresentação muito importante, assim, eu acho, para a cidade. Ele é uma grande referência da música internacional. Nós estamos vendo ele aí novamente. Isso, ele jovem ali, né? Isso é uma peça importantíssima do repertório do violoncelo e ele sempre executa, né? Então esse é um dos espetáculos que nós estamos trazendo em 2018, né? Nós temos, por exemplo, a produção executiva da ópera O Quatrilho, né, que esteve em cartaz no fim de semana no Teatro São Pedro. Grande sucesso, 3 sessões lotadíssimas, né, que é um trabalho do Wagner Cunha e do José Clemente Pozenato, né, e agora essa ópera vai para cidades do interior, para 7 cidades do interior. Nós vamos estar levando durante o mês de agosto, né, é uma produção da Belânima Produções Artísticas com produção executiva da Branco Produções. E a ópera está belíssima, cantores maravilhosos, assim, a Carla Maffioletti da Holanda, a Maíra Lauter, que veio do Rio, né? São gaúchos, mas que moram no exterior e moram no Rio de Janeiro, né? A Carla no exterior, cantou muitos anos com o André Rieu, cerca de 15 anos com o André Rieu. E também ela participou de várias montagens de ópera na Europa. E, então é um grande sucesso, assim, foi uma estreia maravilhosa, com direção do Luiz Arthur Nunes, né? Cerca de 40 pessoas trabalhando na produção dessa ópera, Quanto tempo 29 pessoas viajando. Quanto tempo se montou a Ópera Quatrilho, Branco? Ela foi montada em um mês de ensaios, né? Mas, claro, a obra já estava pronta, o Luiz Arthur vinha trabalhando no texto, né? Também, né? Na montagem do espetáculo, mas de ensaios em Porto Alegre, cênicos e musicais, em torno de um mês. Foram realizados ali no Clube do Comércio, no centro. E o pessoal ficou trabalhando um mês inteiro, durante 8 horas por dia. E incrível, assim, foi tudo perfeito, assim, tudo no tempo, tudo certíssimo, execução, os cantores maravilhosos, assim, foi uma estreia brilhante mesmo, assim, acima da nossa expectativa, inclusive. E depois nós temos, assim, alguns shows, né, como agora a Valéria, né, por exemplo, dia 16 de agosto, né, no Teatro Bourbon Country. Tem um festival Bolin, né, do Claude Bolin, em novembro, no Teatro São Pedro. Serão 2 dias de execução de músicas do Claude Bolin, que é um pianista francês que mistura música erudita e jazz, né? São suítes belíssimas e nós vamos... 7 músicos, Daniel Wolff, Aris Potoff, Ricardo Ehrenhaupt, vários músicos locais, Catarina Domenici, vão estar executando essas suítes, partes dessas suítes, em 2 dias concentrados no Teatro São Pedro, né? Oswaldo Montenegro, que todos os anos vem à cidade através da Branco Produções. E, além disso, nós vamos estar em setembro com um festival belíssimo na cidade de Joinville, de 19 a 23 de setembro, chamado Pianíssimo, todos os pianos do mundo. Nós vamos trazer pianistas da Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Espanha, Itália, né, para duos, concertos solos. Nós vamos ter um piano num quiosque no Mirante de Joinville e quem quiser se inscrever na cidade vai lá e toca seu piano. Que lindo! Vai ter um piano em cima de um caminhão, vai ser uma coisa grande lá na cidade de Joinville.
só com um repertório para piano. Falando nesse festival de piano em Joinville, durante algum tempo você trabalhou como manager do Miguel Proença. Sim, continuamos trabalhando. Continua. O Miguel hoje está com uma atividade como pianista um pouco menor, porque ele é diretor da Sala Cecília Meirelles, no Rio, né? Sim. Mas durante 9 anos nós fizemos um projeto muito interessante em todo o Brasil, chamado Piano Brasil. Né? Chegou até a 9ª edição. Esse projeto nasceu da edição de uma caixa com 10 CDs do Miguel, porque o pianista Miguel Proença, gaúcho de Quaraí, né, foi o pianista brasileiro que mais gravou música erudita para piano, né, música erudita do Brasil, música erudita composta no Brasil, né. Então nós editamos pela Biscoito Fino, né, uma caixa com 10 CDs de obras de pianistas do Brasil, né, Lourenço Fernandes, Heitor Villa-Lobos, todos esses grandes pianistas brasileiros que o Miguel sempre gravou. Então nós recuperamos todas essas gravações, a Biscoito Fino fez o trabalho e editamos essa caixa com 10 CDs. A partir daí se desenvolveu esse projeto Piano Brasil, que viajava assim, nós íamos para o interior por exemplo, do estado de Pernambuco, lá em Garanhuns, por exemplo. Sim. Né? Às vezes íamos a algumas cidades que nunca tinham recebido um concerto de piano. Às vezes fazíamos concertos dentro de igrejas, assim. Pois esse é um grande diferencial da Branco Produções também, quer dizer, enquanto aparentemente outras produtoras optam pelo produto que talvez seja mais fácil, de um borderô mais generoso, a Branco investe, né, e na contramão, muitas vezes, da popularização, isso Jorge, busca resultados impressionantes, assim, Isto é a sua formação? Eu acho que tem a ver com a formação, assim, na verdade, assim, ó, eu comecei a estudar música com 9 anos, né? 9 anos, eu e meu irmão nos apaixonamos por Jimi Hendrix, por essa música dos anos 60, e íamos buscar disco na Argentina para trazer para o Brasil quando não tinha, assim, né? Pedíamos para amigos trazer e tal. Eu tenho 8.000 discos em casa, por exemplo, então, e ouvi esses 8.000 discos, né? Tanto de jazz, rock, música erudita, assim. Então, a minha vida sempre foi muito em torno da música, né? E viajo muito também, aprecio muito balés, óperas e tal. Então, assim, essa formação cultural, acho que determinou também o posicionamento da Branco no mercado. Né? Nós não trabalhamos com alguns gêneros de música, assim, por exemplo. Né? Optamos por não trabalhar. Eventualmente, uma empresa nos pede, olha, eu quero um show nesse perfil, nós vamos e fazemos. Mas a atividade que a Branco coloca na rua, com seu nome e tal, ela tem, nós sempre temos esse cuidado, né, de trabalhar com artistas que realmente tenham esse diferencial, grupos que tenham esse diferencial, Branco, e atendendo também instituições culturais, centros culturais, né, pelo Brasil, né. Oscar Wilde disse que a música é uma das artes mais completas e importantes, e porque ela justamente não revela o seu último segredo, nunca revela o seu último segredo. As obras atuais, e mesmo as que você tem contratado, tem trazido para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e outros estados, para o país, enfim, elas têm algum segredo na manga ou é o seu faro, é a sua boa percepção? Porque aquilo que aparentemente é mais difícil acaba acontecendo com maestria e com sucesso nas mãos da Branco Produções. Eu acho que a questão da gente está sempre de olho nesse mercado, não só naquele mercado mais comercial, assim, mas mais amplo, assim, cultural, buscando nichos culturais que são interessantes, isso diferencia realmente o trabalho, né? Claro que muitas vezes nós trazemos músicos de altíssimo nível, de grande importância, e o resultado em termos comerciais não é bom, né? Nós já fizemos, por exemplo, uma apresentação no Teatro SESI do Brad Mehldau, que é um dos maiores pianistas surgidos no jazz nas últimas décadas. Tinha menos de 200 pessoas, por exemplo, no teatro. Isso eventualmente acontece, né? Mas faz parte do perfil de espetáculo que nós fomos buscar, né? Então, assim, você pode apostar em coisas que certamente vão lhe dar resultado. Mas não é só isso que nós buscamos, né? E apesar de apostar num mercado muito mais difícil, o nosso resultado sempre foi positivo, sempre foi muito bom, assim, né? A regra de ouro do produtor cultural é aquela assim, coloque-se no lugar do espectador, do público, ou existem diferenciais também para essas realizações? Não, existem diferenciais, porque se você... É a mesma coisa que nós estávamos na prefeitura, né? Quando tinha estávamos na coordenação de música. Muita gente dizia assim para nós, não, mas não adianta levar isso para a vila tal, porque as pessoas não vão admirar.
Não, elas não admiraram até então porque elas não tiveram acesso a isso, né? Então, não tem por que existir uma Secretaria de Cultura, então você deixa a televisão ligada todo domingo no canal, né, mais que as pessoas costumam ver e está feito o domingo das pessoas. Não, você tem que levar uma outra opção. A pessoa tem que ver aquilo e dizer, não, realmente eu não gosto disso, né? Muita gente diz, eu não gosto de ópera, mas não assistiu uma ópera, né? Muita gente diz, eu não gosto de jazz, né? Mas não ouviu jazz, não teve oportunidade de ouvir, né? Sentar e ouvir, sentar num clube de jazz e ver uma apresentação de jazz, assim. Então, eu acho que, assim, as pessoas têm todo o direito de gostar do que gostam, né? A gente não pode ficar impondo coisas para as outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm que ter a oportunidade de ter acesso a outras informações, né? Isso é fundamental para o engrandecimento das pessoas também, né? Para a maior formação cultural. Você acaba de falar no jazz e nós vamos no próximo bloco falarmos um pouco do Poa Jazz, que é um empreendimento atual a qual a Branco Produções se engaja também com os realizadores que até aqui vem desenvolvendo o Poa Jazz. Essa é uma novidade, né? Nós tivemos o lançamento da programação na semana passada, né? Com sucesso, temos grandes atrações a informar e queremos que você continue ligado aqui no Outras Palavras. Nós voltamos para o último bloco, convidamos vocês para que continuem aqui conosco na RDC TV, canais 24 e 524 da NET para todo o Rio Grande do Sul. Já voltamos. Estamos retornando para o terceiro e último bloco do Outras Palavras aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET para todo o Rio Grande do Sul e em todas as plataformas digitais. A nossa programação você pode assistir através de nosso site ao vivo no www.rdctv.com.br. Você também interage com a hashtag RDC Outras Palavras. Ainda no twitter.com/RDCTV Digital e facebook.com/RDCTV Digital. Estamos recebendo hoje o empresário e produtor cultural e meu amigo Carlos Branco, que já nos disse que o público sempre vai onde está o artista, mas que também concorda com o Milton Nascimento que o artista precisa ir onde está o público, né? Sim, sim. Branco, vamos, todos esses espetáculos que nós citamos nos blocos anteriores, né, contratados, produzidos, realizados, trazidos pela Branco, já estão com seus ingressos disponíveis e isso vocês têm aquela venda online, a procura sempre muito tranquila, a entrega também já sistematizada, operacionalizada. Sim, tudo tranquilo. Assim. Vamos falar um pouquinho do Poa Jazz Festival. Sim. Deixa eu só colocar uma questão que eu acho que é importante, assim, né? Outro dentro do perfil da Branco, assim, Branco Produções, são as instituições culturais que nós cuidamos, né? É verdade. A programação musical, né? Por exemplo, Santander Cultural há 15 anos já, né? E nós temos, além das atrações musicais, de shows, assim, que nós levamos, shows e concertos, através do patrocínio do Banco Santander, nós temos a oficina de choro do Santander. Maravilhosa, que nós tivemos a oportunidade de entregar o prêmio Açorianos. Aliás, eu lembro que com a Branco Produções, nós entregamos Açorianos para a oficina de choro e samba do Santander, ao Carlos Branco, que também recebeu um Açorianos, ao Teatro do CIE, quando a Branco Produções administrava, enfim, a programação. Mas seguindo, além do Santander. O Santander Cultural, o Instituto Ling, aqui em Porto Alegre, né? Que tem uma programação muito interessante, principalmente erudito e jazz, assim, muito interessante. E o Museu do Estado de Pernambuco, né? No Recife, né? Que tem uma programação todos os sábados de shows e oficinas, né? Todos os sábados, durante já há mais de 3 anos. E antes nós tínhamos no Santander Cultural, que existia no Recife. Depois o Banco Santander adotou o Museu do Estado de Pernambuco e nós passamos a fazer a programação no Museu do Estado de Pernambuco. Então são 3 instituições que atualmente a Branco Produções atende, além de várias outras que já atendeu, né, durante esses anos, né. Isso é um trabalho que a Branco Produções faz continuamente, assim, né.
Como é que você consegue dar conta de tudo isso com esta paz, com esta tranquilidade, com esta serenidade? Nós já falamos sobre isso, mas, puxa, é um trabalho realmente árduo. Nós chegamos a fazer, atualmente não são tantos, mas nós chegamos a fazer 30 shows no mês, assim. Né? Desde shows pequenos nessas instituições, shows menores para 100, 200 pessoas, até grandes shows, assim, né? Se bem que a Branco Produções não trabalha naqueles shows, assim, aqueles mega shows, assim, Rolling Stones, esses shows, grandes shows internacionais desse nível, assim. Nós trabalhamos mais em teatros mesmo, até 3.000, 4.000 pessoas, né? Mas, eventualmente, fazemos também projetos na rua, né? Para 60, 70 Como aconteceu com o projeto Nívea Viva. Nívea, durante 5 anos, né? Que eram espetáculos para 80, 100 mil pessoas lá no Anfiteatro Pôr do Sol. Pôr do Sol, né? Mas em estádios, assim, não é muito o perfil de shows que nós realizamos, assim. Apesar de ter realizado vários, né? B.B. King, Buddy Guy, Paco de Lucia, grandes shows internacionais, mas dentro de teatros, normalmente. Assim. Tem um número, assim, de espetáculos já realizados? Se a gente entrar no site da Branco Produções, não são dezenas, são centenas de espetáculos nacionais e internacionais, né? Praticamente nacionais quase todos, assim, nomes importantes, assim, internacionais diversos, assim. Imagina assim, que no Santander foram 15 anos até agora, cada semana tinha um show, por exemplo. Só pensar nisso, são mais de 50, só no Santander Cultural, mais de 50 espetáculos ao ano, né? Fora o Instituto Ling, fora o Santander Cultural de Recife, o museu, né? O Teatro do SESI, que nós fizemos várias atividades durante anos, o Teatro CIEE, todos os espetáculos feitos na América do Sul, né? Chile, Argentina, pelo Brasil todo, né? Não tem ideia mesmo de número. Então vamos falar aí do Poa Jazz antes da gente encerrar. O Poa Jazz, a Branco Produções e a Fly Audio assumiram o Poa Jazz é um projeto do Carlos Bardia, né? Músico e produtor cultural, que fazia junto com a A1 Cultural. A A1 Cultural resolveu se retirar do projeto e a Fly Audio e a Branco Produções assumiram a partir de 2018. Esse importante projeto chega já ao seu 4º ano. Então, nós vamos ter do dia 9 ao dia 11 de novembro, no Barra Shopping Sul, 3 dias, né, de shows, sendo 3 shows em cada dia, além de debates, oficinas, né, toda uma atividade paralela ao festival. E vamos trazer grandes nomes da música internacional e nacional e também nomes da cultura local para esse importante festival que está se consolidando muito, não só no Brasil, como na América do Sul, como um dos mais importantes festivais de jazz em atividade no país. Né? Os ingressos para o Poa Jazz já estão à venda também? Já estão à venda no blueticket.com.br. Branco, nós estamos falando aqui do jazz, o jazz de New Orleans, o jazz que tem improvisação, que tem swing, que tem uma mistura de ritmos impressionante. Você diria que o Brasil tem um jeito jazz de ser? Há 2 meses das eleições? Tem bastante, assim. E tem uma música brasileira que é muito próxima ao jazz, né? Tanto a música instrumental brasileira, como um dos gêneros mais antigos de todos, né, no Brasil, que é o choro, né? O choro é o jazz do Brasil, né? Porque ele além de todo o virtuosismo que o músico tem que ter para tocar o choro, além disso, tem muita improvisação, né? Que são características do jazz, assim, né? Então, eu acho que tem muito essa relação, assim, né? E também essa relação com esse país estranho e conturbado que nós vivemos. Eu achei assim que ele não fosse responder a minha pergunta, mas ficou para a última frase. Carlos Branco, muito obrigado pela presença, sucesso sempre, mais 25, 50, 100 anos. Muito obrigado. Nós vamos encerrar com o indiano Rudresh Mahantam Tapa, é isso? É uma das atrações, a grande atração internacional do próximo Poa Jazz Festival. Outras Palavras volta na próxima quarta-feira.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.